Olha, Reinaldo, o ministro Alexandre de Moraes, ele citou algoritmos e big techs durante um evento no Tribunal de Contas do município de São Paulo nesta segunda. Moraes afirmou o seguinte, que fomos ingênuos em um determinado momento por acreditar que as big techs eram neutras. O ministro pontuou que durante a campanha, os eleitores podem ser tratados como consumidores e os candidatos são os produtos a serem vendidos. Ele também afirmou que as big techs buscam explorar o recalque de pessoas que se sentem prejudicadas porque parte da população saiu da fome. Bora acompanhar o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Que todos nós fomos ingênuos num determinado momento de achar que as big techs eram neutras. Elas não precisam ser neutras, mas elas não podem se apresentar como neutras. Elas têm ideologia, elas têm finalidade econômica, finalidade política. Até por isso o Supremo Tribunal Federal julgou o artigo 19, 21 da Lei de Marco Civil da Internet, interpretando nesse sentido. Mas lá atrás, essas big techs que direcionavam para os seus produtos, então você procurava lá, você quer um carro vermelho da marca tal, vinha o primeiro que vinha, você não quer um carro verde da outra marca? Você tem que clicar 100 vezes para achar o que você pediu. Isso é um direcionamento. E faz de graça? Não, é pago, monetizado. Quando percebeu que o eleitor, a eleitora, podia ser tratado igual ao consumidor, e que o candidato nada mais era do que um produto a ser vendido, usaram os mesmos algoritmos, a mesma estratégia para explorar exatamente esses recalques dessas pessoas que achavam que foram prejudicadas porque os demais saíram da fome. Olha, é dramaticamente verdadeiro o que eu posso fazer. E ninguém sabe que comportamento esses caras vão ter durante a eleição. Não se sabe ainda. Não é segredo para ninguém. Eu recebo sugestões de páginas, etc., que eu jamais visitei, jamais visitaria. Porque conexão. Tem o quê? Conexão com assuntos sobre os quais eu comento, mas as sugestões que me chegam que eu não usaria nem para catar cocô de cachorro. Entende? Sabe saquinho que sai, pega o cocô do cachorro? Que tem que fazer, tá? É o certo. Né? Mas eu não usaria certas coisas nem pro cocô do cachorro, porque o cocô do cachorro não merece. E, no entanto, tá lá. E, no entanto, chega. Isso é um dado. Né? O ódio que engaja, a desinformação que engaja. Né? Então, que parte desse ódio deriva de pessoas insatisfeitas porque tem um processo de diminuição tímido, né, da pobreza ainda. Não há dúvida. Né? Não há dúvida. Veja que o ódio ao Bolsa Família renasceu nessa campanha. Renasceu. O Zema fala claramente contra o Bolsa Família. Diz que não quer dar dinheiro para marmanjo, né? Para desocupado, para não sei o quê. Né? Isso engaja muito nas redes. Né? Então, assim, claro, o reino das big techs é o reino também dos interesses. E dos interesses dos Estados Unidos. E isso aqui não é tese conspiratória. Quem que estava lá na fila do gargarejo na posse do Trump? Hein? Quem que estava? Não eram eles? Né? O Bezos não proibiu até editorial contra o governo Trump. Né?
Não, litoral aqui, né, só favorável. Então tem interesse, só para... Deixemos a ingenuidade de lado. Né? Deixemos a ingenuidade de lado. Vamos a mais essa aí sobre deepfakes, e depois aí nós temos uma coisa importante sobre Dark Horse. Eu, mudando um pouco a ordem que eu tinha combinado aí, a gente vai para 6 e depois a gente vai para o Dark Horse. Que casa, orna. Olha, bora lá, ó, porque o TSE ele pode definir esta semana, isso já é a segunda semana de campanha, tá? Os limites do uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Isso deve ocorrer na análise do caso do vídeo do Jair Bolsonaro com IA, que foi exibido no evento que confirmou a candidatura do Flávio Bolsonaro. Essa reunião realizada na última quarta entre os ministros da Corte sobre o uso de deepfake pelas campanhas de 2026 terminou sem consenso. Segundo o jornal Globo, apesar desse impasse, há uma tendência identificada pelos ministros de que o TSE vete expressamente a manipulação de figuras humanas por IA durante a campanha, esclarecendo o alcance da resolução publicada no início do ano. Alguns ministros têm apontado que uma participação mais extensa da figura do ex-presidente criada por IA durante a campanha pode gerar um enquadramento por abuso de poder. Nesses julgamentos, a maioria do TSE acompanhou votos da ministra Estela Aranha para determinar a remoção de conteúdos gerados por IA. E nos votos, a ministra destacou a regra que pode enquadrar a campanha do Flávio Bolsonaro, de que é proibido o uso de deepfake para simular voz e rosto de pessoas vivas ou mortas, tanto favoráveis ou desfavoráveis aos candidatos. Com esse tema no radar, os ministros têm destacado a dificuldade de controle das deepfakes, mesmo com as restrições impostas pelo TSE. Com isso, também há um debate em curso sobre o funcionamento das plataformas e a possibilidade de as próprias empresas reconhecerem os conteúdos que simulam falas e rosto. Bom, que elas tenham tecnologia para elas próprias tirarem, tem. Isso é indubitável. Agora tá uma grande confusão. Eu espero que se tome a melhor decisão, né? Porque nem todo mundo está ali treinado e sabe direito quando é que está lidando com uma coisa verdadeira, quando é que está lidando com uma coisa falsa. A eleição é importante demais para ficar na dependência desse tipo de coisa, cara. Isso é muito grave, isso é muito sério. E sem contar que também os ministros estão usando critérios estranhos, né? Que para uns, e o Mendonça é o caso, lamento ter que lembrar, né? Ele é excessivamente laxista, liberal, né? Quando se trata de coisa do Flávio, do PL, e extremamente restritivo quando se trata de coisa do PT, que é outra coisa que eu também não estou inventando. Eu lembro sobre o Mendonça, vamos lá, tem coisa séria aí. O Flávio Bolsonaro fez um troço de IA, em que ele está no helicóptero ao lado do pai. Isso já é proibido por resolução do TSE. Bombardeando embarcações do PCC e do CV que estariam traficando droga. E quando está bombardeando, aparece uma embarcação escrito PT. Aí, a hora que ele começa a bombardear, essa embarcação sai correndo, foge na linha. E aí o PT falou, óbvio, uso de inteligência artificial, acusação de vinculação com narcotráfico, tal. Mendonça foi lá e disse, não, eu uso a liberdade de expressão, nem sempre o uso da inteligência artificial é ruim, etc. Até o Lindbergh Faria gravou um vídeo protestando. Por quê? Porque o Lindbergh fez um vídeo que também usou IA, mas trabalhou com dados da realidade, demonstrando a vinculação do Flávio Bolsonaro com Adriano da Nóbrega, o miliciano. O André Mendonça, os mesmos critérios que ele usou para dizer que a peça do Flávio era ok, que não precisava sair do ar, ele usou para mandar tirar a peça do Lindbergh. Não estou inventando, vá procurar. É a mesma coisa. Então, nós não podemos ter uma campanha que esteja sujeita a esse tipo de coisa.
Então, é importante que o TSE estabeleça, sim, um critério, até para evitar que afinidades eletivas, né, resultem em desequilíbrio na disputa. Não é mesmo, ministro? É mesmo.